Você está jejuando, mas o céu está ouvindo. Muitos pensam que jejum é apenas ficar sem comer. Mas eu venho te dizer hoje, com toda a autoridade da palavra de Deus, o inferno não treme por um corpo vazio, mas por um coração quebrantado. Não adianta jejuar e continuar com o coração endurecido. Não adianta se abster de alimentos e continuar alimentando a incredulidade, o rancor, o orgulho, o pecado escondido. O jejum verdadeiro é um grito silencioso da alma diante de Deus. É guerra, é purificação, é rendição total. E se você fizer isso da maneira certa, prepare-se para ver milagres em sua vida que olhos humanos não conseguem explicar. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para mais do que uma prática religiosa. Ele está te chamando para um encontro que vai mudar o rumo da tua história. Você está pronto? Então ouça com temor e faça isso durante o jejum. O jejum que atrai o olhar de Deus, quando o profeta Isaías levantou sua voz. Não estava apenas confrontando um povo que jejuava por aparência, mas estava expondo o coração humano diante de Deus. Ele declarou: porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? Quando vires o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Isaías 58, 6, 9. Aqui está a revelação. Deus não se impressiona com rostos abatidos, roupas rasgadas ou longos períodos sem comida. Ele se move quando encontra um coração disposto a se alinhar com sua vontade. O jejum verdadeiro atrai o olhar de Deus porque não é teatro, é transformação. Não é silêncio exterior, é clamor interior. E talvez seja exatamente isso que falta em muitas vidas. Pessoas jejuam, mas continuam presas às mesmas cadeias: rancor, vaidade, orgulho, injustiça. Pessoas se privam do pão, mas continuam negando compaixão ao necessitado. É como se dissessem: Senhor, olha o meu sacrifício. Enquanto o céu responde: eu quero ver a tua obediência. Quando Isaías falou ao povo, expôs um erro antigo que continua atual: buscar a Deus por interesse. Queriam bênçãos, queriam respostas, queriam milagres, mas não estavam dispostos a abandonar as obras de injustiça. E aqui está a advertência: o jejum que não transforma atitudes é apenas fome. Observe que o texto bíblico conecta jejum com ações de misericórdia: soltar os cativos, alimentar o faminto, cobrir o nu. Isso significa que o jejum não é apenas um ato vertical entre você e Deus, mas também horizontal, entre você e o próximo. Quando você jejua, não está apenas dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, mas também: Senhor, eu quero viver como Tu vives, amar como Tu amas, servir como Tu serves. Veja a força da promessa: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Há pessoas buscando restauração na saúde, buscando libertação em áreas da vida, esperando portas se abrirem. E Deus está dizendo: eu quero que o teu jejum vá além do teu estômago. Quero que toque a tua consciência, tua forma de tratar as pessoas, tua maneira de viver a fé. Quando isso acontece, a luz rompe, a cura vem, a resposta chega. Lembre-se do contraste: há jejuns que Deus rejeita. O povo de Israel dizia: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Isaías 58, 3. Eles estavam frustrados porque não viam resultados. Mas o Senhor respondeu: eis que no dia do vosso jejum achais o vosso próprio contentamento e oprimis todos os vossos trabalhadores. Em outras palavras, vocês querem que eu atenda o jejum de vocês, mas não atendem à justiça que eu exijo. Esse alerta é atual. Quantos jejuam apenas para buscar poder espiritual, mas continuam tratando mal o próximo? Quantos dizem que estão buscando milagres, mas ainda carregam ódio contra um irmão? Quantos oram pedindo libertação, mas continuam alimentando vícios secretos?
Esse tipo de jejum não sobe ao trono de Deus. É pesado, mas é a verdade. O jejum que atrai o olhar do Senhor é aquele que abre mão não apenas do alimento, mas da carne, dos desejos, do orgulho. É aquele que diz: Senhor, eu não apenas nego o pão, eu nego a mim mesmo. Eu não apenas silencio minha boca, eu silencio minha vontade para ouvir a tua. Pense em Jonas e Nínive. Quando o profeta anunciou o juízo, todo o povo jejuou, do rei até os servos. Mas o que fez aquele jejum ser aceito não foi apenas a abstinência, foi o arrependimento genuíno. Eles clamaram com sinceridade, abandonaram suas más obras e Deus mudou o curso da história. O jejum abriu a porta para a misericórdia porque foi acompanhado de transformação. Da mesma forma, Daniel buscava ao Senhor em jejum e oração. Ele não estava apenas recusando iguarias, mas estava se humilhando diante de Deus, confessando pecados, intercedendo pelo povo. O resultado foi revelação, resposta angelical, direção clara do céu. O jejum é um convite para que você deixe de lado a superficialidade e entre na intimidade de Deus. Mas essa intimidade exige quebrantamento. Não adianta dizer que você jejua se o orgulho continua intacto. Não adianta proclamar um sacrifício se você ainda resiste a perdoar. O jejum que atrai o olhar de Deus é aquele que rasga o coração antes de rasgar a boca. E quando isso acontece, algo extraordinário ocorre. O favor de Deus se manifesta. A promessa de Isaías é que a luz romperá. A cura virá, a justiça marchará diante de você e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Imagine isso, o próprio Deus como sua proteção. É isso que o verdadeiro jejum libera. Talvez você tenha jejuado por meses, mas sem mudança de atitude. Talvez já tenha se frustrado porque não viu resultado. Hoje o Espírito Santo está te chamando a examinar o que está por trás do seu jejum. Qual é a motivação real? Porque quando o jejum é feito com coração sincero, ele não apenas toca o céu, ele transforma a terra. É tempo de deixar de lado rituais vazios e buscar um relacionamento vivo. É tempo de parar de usar o jejum como moeda de troca e começar a enxergá-lo como altar de entrega. Quando você jejua da maneira que Deus deseja, não é você quem se move para conquistar milagres. É Deus quem se move para transformar você e derramar milagres que fluem naturalmente. Portanto, lembre-se, o jejum que atrai o olhar de Deus não é aquele que mostra sua força, mas aquele que revela sua fraqueza diante dele. Não é o jejum que exalta o homem, é o que exalta o Senhor. É nesse quebrantamento que a resposta do céu desce, que a luz rompe a escuridão, que a cura brota, que os milagres se tornam realidade. Pare de pedir e comece a obedecer durante o jejum. O profeta Samuel, diante de um rei que havia perdido o coração diante de Deus, declarou uma das frases mais fortes de toda a Escritura: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Essa verdade ecoa até hoje. Muitos entram em jejum acreditando que a intensidade de seu sacrifício vai comover o céu. Mas a palavra de Deus nos mostra que não é a fome no corpo que move a mão de Deus, e sim a obediência no coração. O jejum pode ser longo, disciplinado, cheio de clamores, mas se não estiver acompanhado da disposição de obedecer à voz de Deus, torna-se vazio. Saul é o exemplo de quem quis oferecer a Deus algo que parecia espiritual, mas que não vinha de um coração obediente. Ele poupou o que deveria ter destruído, guardou aquilo que o Senhor havia ordenado que fosse eliminado. Depois, tentou justificar-se dizendo que era para oferecer em sacrifício. Aos olhos humanos, parecia devoção. Aos olhos de Deus, era rebeldia. E aqui está a revelação. Deus não precisa de nossos sacrifícios para se sentir honrado. Ele deseja a nossa obediência. Durante o jejum, o Espírito Santo nos confronta.
Porque jejuar não é apenas pedir por milagres, mas se colocar diante de um espelho espiritual e perguntar: o que eu ainda estou retendo que Deus já mandou abandonar? Qual área da minha vida ainda insiste em resistir à sua voz? Esse confronto é necessário porque muitos querem ver resposta do céu, mas continuam desonrando princípios simples da palavra. Querem cura, mas permanecem presos ao ressentimento. Querem portas abertas, mas mantêm práticas que Deus condena. Querem paz, mas semeiam contendas. O jejum verdadeiro não é uma barganha, mas uma declaração de entrega. Ele nos leva a parar de insistir com Deus por aquilo que desejamos e nos chama a obedecer ao que Ele já revelou. Quantas vezes pedimos direção, mas ignoramos os mandamentos que já conhecemos? Pedimos milagres, mas não somos fiéis naquilo que já está escrito. É como se disséssemos: Senhor, faça o que eu quero, quando o Senhor responde: Filho, faça o que eu mando. É aqui que muitos tropeçam. Acham que insistência substitui obediência. Mas a Bíblia é clara. Não há quantidade de orações ou jejuns que possam compensar um coração desobediente. Saul aprendeu da pior maneira. Ele pensou que sua oferta agradaria ao Senhor, mas sua rebeldia custou-lhe o reino. Isso nos mostra que milagres não são fruto de insistência, mas de submissão. Talvez essa seja a parte mais difícil do jejum. Não apenas negar a comida, mas negar a si mesmo. Porque obedecer significa abrir mão de vontades, cortar relacionamentos tóxicos, renunciar práticas que parecem confortáveis. Obedecer é desafiar a própria carne. Mas é nesse ponto que o jejum encontra o seu verdadeiro poder. Ele nos esvazia de nós mesmos para que possamos estar cheios de Deus. E é nesse vazio que o milagre acontece. Quando o coração se rende, o céu se abre. Quando a vontade se dobra, a graça se derrama. Quando a voz do Senhor é mais importante do que qualquer desejo, o impossível se torna realidade. Jejum nos conduz a esse lugar de rendição. Veja o exemplo de Abraão. Quando Deus pediu o sacrifício de Isaque, não havia lógica, não havia justificativa humana, mas havia obediência. E naquela montanha, a fé de Abraão se uniu à sua obediência e o Senhor providenciou o cordeiro. Abraão não precisou multiplicar palavras, não precisou insistir com lágrimas, bastou obedecer. E a obediência abriu caminho para o milagre. O mesmo princípio se aplica a nós. Quantos estão desgastados, insistindo em jejuar pedindo respostas, mas continuam resistindo àquilo que Deus já falou? Talvez a voz do Senhor já tenha dito: perdoa, mas a mágoa ainda é alimentada. Talvez Ele já tenha dito: confia, mas a ansiedade ainda domina. Talvez já tenha ordenado: abandona esse caminho, mas a pessoa insiste em permanecer nele. O jejum, então, não se torna porta de milagres, mas peso sem resultado. É por isso que precisamos entender: jejum não é sobre convencer Deus, é sobre obedecer a Deus. Ele não muda por causa do nosso sacrifício. Nós é que somos moldados para viver no centro da sua vontade. E quando vivemos em obediência, o favor dele nos acompanha naturalmente. Imagine-se hoje, durante o seu jejum, ao invés de gastar energia pedindo o que você deseja, você decidisse dizer: Senhor, mostra-me o que ainda não te entreguei. Mostra-me o que ainda precisa ser abandonado. Esse seria o jejum que mudaria tudo. Porque o milagre não está em pedir mais alto, mas em obedecer mais profundo. E essa obediência não é apenas nas grandes decisões, mas nos pequenos detalhes. É ser honesto quando ninguém vê. É ser íntegro quando seria mais fácil mentir. É amar quando seria mais natural ignorar. É ser generoso mesmo quando há escassez. O jejum nos conduz a essa vida prática de obediência e é nela que a glória de Deus se manifesta. É por isso que Samuel disse: obedecer é melhor do que sacrificar. Porque sacrifício pode ser feito sem transformação, mas a obediência só existe onde há rendição verdadeira. Sacrifício pode ser ritual, mas a obediência é sempre relacional. E Deus não nos chamou para rituais, Ele nos chamou para relacionamento. Enquanto você jejua, reflita:
Não adianta buscar um milagre se a sua vida continua caminhando em desobediência. O céu não se curva a clamores que não estão acompanhados de rendição. É duro ouvir isso, mas é libertador. Porque a partir do momento em que você decide obedecer, o peso se transforma em paz e a espera se transforma em confiança. Lembre-se de que milagres não são negociados, eles são consequência. E a consequência natural da obediência é viver debaixo do favor de Deus. Se você quer ver milagres durante o jejum, pare de pedir por aquilo que já foi revelado e comece a obedecer ao que já foi ordenado. O jejum, então, deixa de ser esforço humano e se torna encontro divino. Limpe sua casa espiritual. O jejum é um tempo de purificação. A palavra relata que no primeiro ano do reinado de Ezequias, logo no início, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Chamou os sacerdotes e levitas e disse: santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. 2 Crônicas 29, 3, 5. O templo estava abandonado, cheio de sujeira e idolatria. Ezequias entendeu que, antes de restaurar o culto, era necessário remover tudo aquilo que contaminava o lugar que deveria ser santo. Esse gesto não era simbólico, era essencial. Deus não habita em templos imundos. A presença do Senhor não se manifesta em altares contaminados. O povo esperava livramento, esperava favor, mas o altar estava em ruínas. Somente quando o rei tomou a decisão de limpar e purificar é que a adoração foi restabelecida e a glória de Deus voltou a ser manifesta. Esse episódio é um espelho daquilo que o Espírito Santo quer revelar durante o jejum. Mais do que abstinência, o jejum é uma convocação à limpeza interior. É como se Deus dissesse: você quer milagres? Então tire o lixo que está escondido. Abra as portas da sua vida e deixe que a luz exponha a sujeira que foi acumulada. Há pessoas que jejuam e oram, mas mantêm áreas da vida fechadas. Guardam rancores como se fossem tesouros. Escondem hábitos pecaminosos, como se Deus não os visse. Mantêm relacionamentos que contaminam a alma. E depois se perguntam por que não veem a manifestação do céu. O jejum é o momento em que o Espírito Santo aponta: isso precisa sair. Essa porta precisa ser aberta. Esse quarto secreto precisa ser limpo. O templo de Ezequias estava fisicamente cheio de impurezas. Mas quantas vezes o nosso coração também não se torna depósito de tudo aquilo que deveria ser lançado fora? Palavras não perdoadas, pensamentos impuros, práticas escondidas, alianças erradas. Tudo isso se acumula e vai sufocando a chama da presença de Deus. O jejum é o tempo em que essa chama precisa ser reavivada. E para isso é necessário purificação. É impossível esperar que a glória do Senhor se manifeste em plenitude se continuamos a conviver com aquilo que sabemos que o entristece. O jejum nos coloca frente a frente com a verdade. Não dá para pedir luz enquanto insistimos em proteger as trevas. Não dá para clamar por milagres quando o altar ainda está dividido entre Deus e ídolos ocultos. Lembre-se de que idolatria não é apenas imagem de escultura. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence ao Senhor em nosso coração. Pode ser um vício, pode ser uma ambição, pode ser uma pessoa, pode ser um ressentimento guardado há anos. Se isso está roubando a centralidade de Cristo, precisa ser removido. Jejum sem purificação é como um templo fechado. Não há espaço para a manifestação da glória. Ezequias não apenas limpou, ele também chamou os sacerdotes à santificação. Isso significa que a purificação começa dentro, no coração de quem serve. Não adianta varrer a casa exterior e manter sujeira no interior. A santificação não é maquiagem espiritual, é transformação real. É retirar tudo o que contamina e consagrar-se novamente ao Senhor. Durante o jejum, o Espírito Santo muitas vezes traz à memória situações antigas, pecados esquecidos, feridas que nunca foram tratadas. Não é para nos acusar, mas para nos libertar. Ele expõe não para humilhar, mas para purificar. E quando obedecemos à voz do Espírito e deixamos que Ele limpe,
O peso cai, a liberdade vem, a paz retorna. Imagine como estava o templo nos dias de Acás, o pai de Ezequias. Portas fechadas, sacrifícios pagãos, desprezo pelo verdadeiro Deus. Era escuridão total. Talvez seja exatamente assim que algumas áreas da vida se encontram, fechadas para Deus, abertas para o mundo, sufocadas pelo pecado. O jejum é o momento em que Deus ordena, abre as portas e remove a imundícia. É necessário ser honesto diante de Deus, perguntar a si mesmo: o que precisa sair da minha vida? O que está contaminando o altar do meu coração? Pode ser uma prática secreta, pode ser um orgulho disfarçado, pode ser um ambiente que você frequenta, um conteúdo que alimenta sua mente, uma amizade que arrasta para o pecado. O jejum é o chamado para romper com isso. O Senhor não se agrada de altares misturados. Ele é santo e exige santidade. Não se trata de perfeição humana, mas de entrega sincera. O jejum verdadeiro abre espaço para que Deus purifique. É o momento em que dizemos: Senhor, limpa a minha casa, remove o que não te honra. Lava a minha mente, o meu coração, a minha história. Quando o povo respondeu ao chamado de Ezequias e purificou o templo, algo poderoso aconteceu. A adoração voltou. E onde há adoração verdadeira, o céu se move. É por isso que muitos não conseguem experimentar milagres, porque ainda não restauraram o altar da adoração. O jejum traz essa oportunidade. Ele desmonta as fortalezas, derruba os altares estranhos, abre espaço para o fogo de Deus descer novamente. Essa limpeza não é opcional, é essencial. Milagres não florescem em terreno sujo. É preciso remover as pedras, arrancar as ervas daninhas, preparar a terra para que a semente cresça. Da mesma forma, é necessário arrancar o pecado, quebrar laços, desfazer alianças erradas para que o mover de Deus aconteça. Há um peso de responsabilidade aqui, porque não adianta apenas pedir por purificação. É necessário agir. Assim como os sacerdotes tiveram que tirar o lixo do templo, nós também precisamos remover, de maneira prática, aquilo que contamina. Isso significa decisões concretas, desligar-se de ambientes nocivos, confessar pecados, perdoar ofensas, devolver o que foi tomado injustamente, cortar laços que afastam de Deus. O jejum sem essa decisão prática se torna apenas esforço vazio. Mas quando há ação, quando há mudança, o céu responde. A promessa de Deus é clara. Quando purificamos o altar, a sua presença se manifesta de forma poderosa. E não há nada que se compare à presença de Deus, enchendo a casa, enchendo a vida, enchendo o coração. Portanto, se o jejum é tempo de purificação, não fuja do confronto do Espírito. Não esconda aquilo que ele está revelando. Permita que a luz entre. Deixe que o fogo consuma o que é impuro. O milagre não virá sobre altares sujos, mas sobre vidas rendidas, limpas, consagradas. O jejum é o instrumento que abre espaço para essa limpeza profunda. Ressuscite sua vida de oração durante o jejum. O jejum, sem a oração, não passa de silêncio vazio. É como um corpo sem respiração, como uma chama sem oxigênio. A essência do jejum não está apenas na renúncia ao alimento, mas na abertura do coração diante de Deus. É nesse lugar de encontro, no secreto da oração, que o jejum ganha vida, que o sacrifício se transforma em intimidade, que a alma se derrama e o céu responde. Daniel entendeu isso. Em um tempo em que orar significava assinar a própria sentença de morte, ele se ajoelhava 3 vezes ao dia, abria as janelas em direção a Jerusalém e falava com o Senhor. Ele sabia que decretos humanos não poderiam interromper sua comunhão com o Deus vivo. O leão rugia na cova, mas Daniel não deixou de dobrar os joelhos, porque para ele mais valia morrer orando do que viver sem buscar a presença. Esse é o poder da oração durante o jejum. Ela desafia circunstâncias, rompe decretos, ultrapassa ameaças. O jejum prepara o terreno, mas é a oração que planta a semente. Sem oração, o jejum não passa de fome. Com oração, o jejum se torna canal de milagres. Jesus também nos mostrou isso.
o Filho de Deus, que tinha toda a autoridade, que carregava toda a unção, se levantava de madrugada e se retirava para falar com o Pai. Se o próprio Cristo considerava indispensável esse tempo de oração, como nós ousamos caminhar sem ele? Se o Filho dependia desse encontro secreto, como podemos imaginar que veremos transformação apenas negando o alimento? A oração é a respiração da alma. Ela não pode ser negligenciada, especialmente em dias de jejum. Porque quando a carne é enfraquecida, o espírito precisa ser fortalecido. O corpo pode sentir cansaço, mas é no clamor que a força do alto nos sustenta. É no silêncio da madrugada que o coração se torna sensível à voz de Deus. Durante o jejum, não busque apenas a mão de Deus, buscando o que Ele pode dar. Busque o rosto dele, buscando quem Ele é. Porque quando a oração deixa de ser interesse e se torna relacionamento, o milagre acontece de dentro para fora. Você não apenas recebe respostas, você é transformado pela presença. Quantas vezes pedimos sinais visíveis, mas esquecemos de valorizar o invisível? A oração nos leva ao invisível. Ela nos conecta ao que não se vê, mas que é mais real do que qualquer evidência diante dos olhos. Daniel não viu portas abertas quando orava, mas viu céus abertos. Ele não viu muralhas caírem, mas viu anjos entrarem na batalha. E é isso que acontece quando a oração se torna prioridade durante o jejum. Entramos em dimensões espirituais que a lógica não consegue alcançar. O silêncio de Deus muitas vezes não significa ausência. É no silêncio que Ele molda, é no silêncio que Ele trabalha, é no silêncio que Ele prova a fé. Daniel continuou orando mesmo quando não via resposta imediata. Jesus orava mesmo quando multidões esperavam por milagres. A oração não era apenas meio para obter vitória, era a própria vitória. Esse é o desafio que o Espírito Santo coloca diante de você, ressuscitar sua vida de oração. Talvez você já tenha se acostumado com orações rápidas, superficiais, repetitivas. Talvez sua voz diante de Deus tenha se tornado um hábito automático. O jejum é o momento de quebrar essa rotina e voltar ao clamor verdadeiro. Não o clamor que impressiona homens, mas aquele que rasga os céus porque nasce da sinceridade. Ore como quem depende. Ore como quem não tem outra saída. Ore como Daniel na cova, como Jesus no deserto, como Ana diante do altar. Oração que não se contenta com o silêncio, mas persiste até que a paz desça. Porque a oração não é apenas falar, é também esperar, é também ouvir, é também se submeter. Durante o jejum, o Espírito pode conduzir você a orações profundas, que talvez nunca tenha feito. Orações de confissão, revelando pecados que precisam ser tratados. Orações de intercessão, levantando-se por pessoas que precisam da graça. Orações de entrega, colocando tudo no altar. Cada palavra se torna oferta, cada lágrima se torna incenso. É assim que o jejum deixa de ser vazio e se transforma em encontro. Lembre-se, a oração verdadeira não depende de eloquência, mas de sinceridade. Não é medida pelo tempo, mas pelo coração. Pode ser um sussurro, pode ser um grito, pode ser silêncio com lágrimas. O que importa é que seja verdadeiro. Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele se inclina para ouvir aquele que ora em espírito e em verdade. Talvez você pergunte, mas e se eu não sentir nada? Continue. Daniel orava mesmo quando parecia que Deus estava distante. Jesus orava mesmo sabendo que os discípulos dormiam. A oração não depende do que você sente, depende do que você crê. E a fé se fortalece quando a voz se levanta, mesmo no vazio. Não permita que a rotina roube sua vida de oração. Não deixe que o cansaço cale sua voz. Não aceite que a pressa destrua sua intimidade com Deus. Ressuscitar a oração significa priorizar novamente o secreto. Significa separar tempo, energia e coração para buscar a presença. É no secreto que milagres nascem. Foi orando que Daniel foi livrado da cova. Foi orando que Jesus recebeu força para suportar a cruz. Foi orando que a igreja primitiva viu o Espírito Santo descer. Foi orando que prisões se abriram para Paulo e Silas.
Não há jejum poderoso sem oração fervorosa. E talvez seja esse o convite de Deus para você agora: ressuscitar aquilo que estava morto, voltar a dobrar os joelhos, voltar a fechar a porta do quarto e se ajoelhar diante do Pai, voltar a buscar não apenas bênçãos, mas a presença. Porque no fim, o maior milagre que o jejum pode trazer não é uma mudança externa, mas a restauração da comunhão com o Deus vivo. Quando o coração encontra o Pai na oração, o impossível deixa de ser obstáculo. Quando a alma se rende em clamor, o leão perde sua força. Quando a voz se ergue no secreto, o céu se move em silêncio. Plante palavras de fé. Sua boca é uma semente no tempo do jejum. A Escritura declara com clareza: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Essa verdade é profunda demais para ser ignorada. Durante o jejum, quando a carne é humilhada e o espírito se torna mais sensível, aquilo que sai da sua boca assume ainda mais peso espiritual. Cada palavra lançada se torna como uma semente que germina no terreno da fé ou da incredulidade. O jejum abre os céus, mas é a palavra de fé que dá forma ao milagre. Não basta esperar em silêncio. É preciso declarar com confiança. A fé não é muda, ela fala. Maria, diante do anúncio impossível de que geraria o Filho de Deus, não questionou com incredulidade. Sua resposta foi firme: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Essa declaração não foi apenas um ato de submissão, foi a chave que liberou o sobrenatural. O ventre de Maria se tornou o lugar do impossível, porque sua boca se alinhou com a promessa. Durante o jejum, o corpo enfraquece e a mente muitas vezes se vê tentada a reclamar, a murmurar, a expressar dúvidas. Mas é nesse momento que se deve vigiar mais do que nunca. Palavras negativas, mesmo ditas sem intenção, criam ambientes de incredulidade. Quantas vezes oramos pedindo milagres e no mesmo instante proferimos palavras que os anulam? Dizemos: eu creio, mas logo depois murmuramos: não sei se vai dar certo. Essa incoerência espiritual bloqueia o fluir do milagre. O jejum não é apenas tempo de calar a fome, é tempo de calar a incredulidade. É tempo de escolher, com disciplina, palavras que alimentem a fé e não a dúvida. A boca se torna instrumento de vida ou de morte, de avanço ou de estagnação. Por isso, quem jejua precisa falar como quem crê, não como quem teme. Olhe para a história de Josué e Caleb. Quando espiaram a terra prometida, viram os mesmos gigantes que os outros viram. Mas enquanto 10 espias declararam derrota com suas palavras, Josué e Caleb declararam vitória. Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Números 13:30. O povo inteiro se inclinou à voz da incredulidade, mas foram as palavras de fé que sustentaram a promessa. O mesmo acontece durante o jejum. Se você permitir que sua boca declare fraqueza, dúvida, medo, essas sementes se espalharão. Mas se você decidir profetizar com base na palavra, mesmo quando tudo parece contrário, sua voz se tornará o canal pelo qual o céu age na terra. É preciso entender que declarar fé não é repetir frases positivas, mas alinhar a boca com a promessa de Deus. Maria não disse o que queria ouvir, disse o que o anjo havia falado. A fé genuína não inventa, ela concorda com a palavra. Quando você declara: cumpra-se em mim segundo a tua palavra, você está entregando o controle e ao mesmo tempo recebendo a vitória. Esse é o desafio durante o jejum. Não deixar que a boca seja guiada pelo cansaço da carne, mas pela convicção do Espírito. Talvez você esteja orando por cura e o corpo insiste em gritar dor. A tentação é declarar derrota, mas a fé responde: Ele levou sobre si as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Talvez você esteja intercedendo por uma porta fechada e tudo parece impossível. A carne quer dizer: não há saída. Mas a boca de fé declara: para Deus nada é impossível.
Cada vez que você escolhe palavras de vida, você planta sementes que germinarão no tempo certo. Talvez não veja de imediato, mas a palavra de fé nunca volta vazia. Ela encontra espaço no coração, se eleva aos céus e retorna em forma de resposta. É por isso que Tiago nos alerta sobre o poder da língua, dizendo que ela pode incendiar uma floresta inteira. A boca pode destruir ou pode edificar. E durante o jejum, quando o espírito está mais atento, a responsabilidade sobre o que falamos é ainda maior. Muitos perdem a oportunidade de viver milagres porque deixam escapar palavras precipitadas. Murmurar é plantar sementes de deserto. Reclamar é alimentar a esterilidade. Mas louvar e declarar a promessa é preparar o terreno para a colheita do sobrenatural. Veja a cena de Paulo e Silas na prisão. À meia-noite, com os pés amarrados, escolheram cantar hinos em vez de murmurar. Aquilo que saiu da boca deles sacudiu os alicerces da cadeia. O que poderia ter sido apenas mais uma noite de sofrimento se transformou em libertação, porque suas palavras foram sementes de fé. O jejum é esse tempo de decisão. Ou sua boca se torna eco das circunstâncias, ou se torna trombeta da fé. Não é fácil, porque a carne fraca quer expressar queixas. Mas é nesse esforço consciente que o espírito se fortalece. A cada palavra de fé, o coração é edificado, o ambiente é transformado, os céus se movem. Talvez você já tenha falado muitas palavras que minaram sua fé. Palavras de desânimo, de pessimismo, de desistência. Mas durante o jejum, a oportunidade de reverter isso. Cada nova declaração de fé é como uma semente lançada em solo fértil. Não importa quanto tempo levou para plantar palavras erradas, um só momento de confissão verdadeira pode mudar a história. A Escritura nos mostra que até os ossos secos podem voltar à vida quando a boca profetiza. Ezequiel, diante do vale, ouviu do Senhor: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37:4. Ele poderia ter dito: aqui não há esperança, mas escolheu declarar a vida e o Espírito soprou sobre o impossível. Assim também você deve agir. Não se trata de negar a realidade, mas de afirmar a promessa. Não se trata de fingir que não há luta, mas de declarar que o Deus da vitória está presente. Essa é a diferença entre murmuração e profecia. A primeira paralisa, a segunda ativa o mover de Deus. Durante o jejum, escolha ser boca de vida. Escolha alinhar cada palavra àquilo que o Senhor já declarou em sua palavra. Escolha repetir como Maria: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a semente que germina em milagres. Prepare-se para o improvável. O jejum abre portas que você não imaginava. O livro de Atos revela algo extraordinário. Enquanto a igreja em Antioquia estava em jejum e oração, o Espírito Santo falou: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13:2. Não foi durante uma reunião comum, não foi em meio a estratégias humanas, mas no contexto de jejum. O improvável aconteceu. 2 homens foram escolhidos pelo próprio Espírito para mudar o curso da história da igreja. Isso nos ensina que o jejum não apenas prepara você para suportar batalhas, mas também abre caminhos que você não imaginava. O jejum não apenas fortalece a alma, ele reposiciona sua vida no plano divino. Paulo e Barnabé poderiam ter continuado sendo apenas servos fiéis na comunidade local, mas o jejum foi a plataforma que os lançou para os confins da terra. Da mesma forma, Cornélio recebeu algo inimaginável. Ele jejuava e orava quando o anjo lhe apareceu dizendo: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Atos 10:31. Um homem que nem fazia parte do povo judeu, mas que por meio do jejum e da oração se tornou porta de entrada para que o evangelho alcançasse as nações. Quem poderia prever que um centurião romano seria usado para essa transformação? O improvável se tornou realidade porque o coração estava disposto. O jejum tem esse poder.
Conectar o natural ao sobrenatural, o previsível ao inesperado. Enquanto você se esvazia, Deus se revela de formas que você nunca imaginou. Portas que estavam trancadas se abrem sem esforço. Pessoas que pareciam distantes se tornam instrumentos de bênção. Situações que pareciam definitivas são revertidas em instantes. É assim que Deus age, surpreendendo. Ele não se limita ao que você pede. Muitas vezes, responde além do que ousamos imaginar. A palavra diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. E o jejum é esse tempo em que o infinitamente mais se manifesta. Mas é preciso estar preparado, porque o improvável exige fé. Paulo e Barnabé tiveram que deixar a segurança para obedecer ao chamado. Cornélio teve que abrir sua casa para uma revelação que rompia barreiras culturais. Quando o improvável chega, ele mexe com sua estrutura, desafia sua lógica, pede passos de coragem. Talvez você esteja esperando apenas uma resposta pontual, mas Deus quer liberar um destino. Talvez você esteja pedindo apenas solução para um problema, mas Ele deseja abrir uma porta de missão, de propósito, de transformação que alcançará outros. O jejum não apenas responde às suas orações, ele te posiciona para algo maior. Quantos homens e mulheres na história bíblica viveram isso? Esther, quando jejuou, não imaginava que sua intercessão mudaria o decreto de morte de todo um povo. Neemias, ao jejuar diante de Jerusalém destruída, não sabia que seria enviado para reconstruir os muros em tempo recorde. O improvável se tornou possível porque o coração estava quebrantado. E aqui está uma reflexão profunda. Você está preparado para o improvável. Porque não se trata apenas de receber milagres pessoais, mas de se tornar parte do plano eterno de Deus. Jejuar é se alinhar com o céu, e quando isso acontece, a vida nunca mais volta ao mesmo lugar. O improvável pode ser uma reconciliação que parecia impossível, uma cura que a medicina já havia declarado perdida, uma provisão que nenhuma conta bancária poderia prever, um chamado que você nunca imaginou receber. O jejum abre espaço para esse mover, porque desloca o foco da sua limitação para a grandeza de Deus. E quando o céu se move, não há lógica que explique. Paulo e Silas, presos, cantavam e oravam. De repente, um terremoto abriu as portas da prisão. O improvável não veio com aviso prévio, mas veio como resposta de um coração conectado ao alto. Assim também será com você. Enquanto jejua, portas se abrirão sem que você force. Correntes cairão sem que você lute, porque Deus honra o quebrantamento com intervenções que desafiam a razão. Mas lembre-se, o improvável não acontece para exaltar você, acontece para exaltar o Senhor. Paulo e Barnabé não saíram em missão para se engrandecer, mas para que Cristo fosse conhecido. Cornélio não recebeu a visita do anjo para se orgulhar, mas para abrir a porta do Evangelho aos gentios. O jejum prepara o coração para reconhecer que toda resposta, todo milagre, toda abertura vem do trono de Deus. E é nesse lugar de entrega que você precisa permanecer. Porque se a boca profetiza, como já vimos, o coração precisa crer que Deus é fiel para cumprir. E se Ele é fiel, não há limites para o que pode acontecer. O improvável se torna realidade porque a promessa é maior do que qualquer barreira. Talvez você tenha jejuado esperando apenas que Deus alivie uma dor. Mas Ele quer não apenas aliviar, Ele quer curar de forma plena. Talvez você esteja pedindo para sobreviver em meio a uma crise, mas Ele deseja prosperar você no meio dela. Talvez você esteja pedindo para suportar uma luta, mas Ele está preparando para transformar essa luta em testemunho. Esse é o mistério do improvável. Você pede uma gota, Ele derrama um rio. Você pede uma saída, Ele abre um caminho no mar. Você pede uma solução, Ele entrega uma nova história. O jejum é a ponte para esse agir, porque nele você deixa de lutar pelas próprias forças e entrega o controle ao Deus que faz novas todas as coisas. Por isso, não limite o que Deus pode fazer. Não se conforme apenas com respostas pequenas. Não feche seu coração ao inesperado.
O jejum te chama a viver além da lógica, a esperar o que nunca viveu, a crer no que nunca viu. O improvável não é exagero, é a assinatura do céu sobre aqueles que se rendem. Enquanto você jejua, espere pelo extraordinário, espere pelo repentino, espere pelo milagre que não tem explicação. Porque é assim que Deus honra a obediência, a oração, a purificação e a fé declarada. Ele aparece onde ninguém espera, rompe cadeias que pareciam inquebráveis, abre portas que pareciam inalcançáveis. E quando isso acontecer, você saberá que não foi esforço humano, não foi acaso, não foi coincidência. Foi o próprio Deus, respondendo ao coração que decidiu buscá-lo com entrega total. O milagre do jejum verdadeiro. O profeta Joel levantou sua voz em dias de grande desolação e declarou: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Joel 2, 12 e 13. Essa palavra não é apenas uma lembrança histórica, é um chamado vivo. O Senhor não busca exterioridades, não se agrada de aparências. Ele deseja corações rasgados. Jejum verdadeiro não é sobre ritual, mas sobre arrependimento. Não é sobre parecer espiritual, mas sobre ser transformado de dentro para fora. Não é sobre o que os homens veem, mas sobre o que o Pai contempla no secreto. Jesus, em seu ensino, deixou claro: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, 17 e 18. Ele sabia do perigo da hipocrisia, do desejo humano de ser visto. Por isso, alertou que o jejum não deveria ser exibido, mas escondido. Não deveria ser espetáculo, mas intimidade. Porque o Deus que observa no oculto é o mesmo que recompensa em público. E aqui está a verdade que precisa arder em nosso coração. O jejum verdadeiro é um altar invisível, onde a carne se cala e o espírito fala. É ali que milagres são gestados, não diante de plateias, mas diante do trono. Tudo o que vimos até aqui se encontra nesse ponto final. O jejum que atrai o olhar de Deus nasce de corações quebrantados. A obediência durante o jejum abre portas que súplicas não abrem. A purificação interior cria espaço para a glória de Deus habitar. A oração fervorosa sustenta a alma e liga o homem ao invisível. As palavras de fé se tornam sementes que florescem em milagres. A expectativa pelo improvável nos prepara para respostas que desafiam a lógica. Mas nada disso faz sentido se o coração não for totalmente entregue. Não adianta buscar milagres se a entrega não for genuína. Não adianta esperar recompensas se ainda buscamos aplausos. O Senhor está chamando você a algo maior, a um jejum que não se exibe, mas que transforma. É nesse secreto que os maiores milagres acontecem. O Pai que vê no oculto não deixa nada passar despercebido. Cada lágrima é contada, cada oração é guardada, cada gesto de fé é lembrado. Ele vê quando você nega a carne para buscar sua presença. Ele vê quando você cala a murmuração para semear palavras de vida. Ele vê quando você se levanta em oração no silêncio da madrugada. Ele vê quando você rompe com o pecado e purifica o altar interior. Ele vê quando, mesmo em fraqueza, você declara: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Esse é o jejum que move o céu. Esse é o jejum que abre caminhos onde não há. Esse é o jejum que quebra cadeias que pareciam inquebráveis. Esse é o jejum que traz direção, cura, libertação e esperança. Talvez você tenha entrado em períodos de jejum e não tenha visto resultados. Talvez tenha se frustrado porque esperava respostas rápidas. Mas o Senhor te diz: não é o tempo da fome que conta, é a entrega do coração. Não é a quantidade de dias, é a profundidade da rendição. Não é o esforço humano, é a graça divina respondendo a um coração quebrantado.
Veja como tudo se conecta. Quando você jejua com sinceridade, Deus não apenas responde às suas petições, Ele muda você. E ao mudar você, Ele muda a história em volta. Assim foi com Daniel, que dobrou os joelhos e viu reinos se curvarem diante da fidelidade de Deus. Assim foi com Ester, que jejuou e viu uma nação inteira ser salva. Assim foi com Cornélio, que se humilhou em jejum e oração e viu o evangelho romper barreiras. Assim foi com Paulo e Barnabé, que em jejum foram separados para transformar o mundo. Deus continua o mesmo. O que ele fez antes, faz hoje. O que operou em gerações passadas, pode operar agora em sua vida. Mas ele não busca performances, ele busca verdade. Ele não se impressiona com rostos abatidos, mas se move diante de corações rasgados. E aqui está a grande promessa: o Pai que vê em secreto recompensará. Essa é a palavra de Jesus. Não se trata de se, mas de quando. Quando você se quebranta em jejum e oração, quando você obedece, quando você se purifica, quando você profetiza pela fé e espera pelo improvável, a recompensa é certa. Talvez não da forma como você imagina, talvez não no tempo que você deseja, mas ela virá. E quando vier, será de maneira tão clara que não restará dúvida. Foi Deus, foi o Senhor quem abriu a porta, quem trouxe a cura, quem restaurou a casa, quem libertou o cativo, quem mudou a história. O improvável se tornará testemunho. O impossível se tornará realidade, o secreto se tornará público, e todos verão que o Senhor é fiel para recompensar aqueles que o buscam. Por isso, não desanime. Não pare no meio do caminho. Não transforme o jejum em formalidade. Não deixe que ele seja apenas esforço físico. Faça dele altar de entrega. Faça dele lugar de encontro. Faça dele a ponte entre o que você espera e o que Deus deseja realizar. Rasgue o coração. Abandone as aparências. Feche a porta do quarto, dobre os joelhos e fale com o Pai. Plante palavras de fé. Purifique o altar. Declare a promessa. Espere o improvável. Porque o Deus que é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, está pronto para recompensar você. E quando isso acontecer, sua vida será testemunho vivo. Não apenas porque você viu milagres, mas porque você se tornou milagre. O jejum verdadeiro não apenas muda circunstâncias, ele muda pessoas. Ele transforma sua essência, molda seu caráter, renova sua fé e te leva a viver em intimidade com o Deus vivo. Seja esse o jejum que você escolhe, não o da aparência, mas o da entrega. Não o da fome no corpo, mas o da rendição na alma. Não o do ritual vazio, mas o da fé viva. Porque quem assim jejua, verá milagres em sua vida como nunca antes. E o Senhor, que vê o jejum em secreto e responde com poder, visite agora a sua vida com graça abundante. Que Ele limpe o seu coração, fortaleça sua fé, coloque palavras de vitória em sua boca e abra portas que você nunca imaginou, para que o improvável de Deus se manifeste e milagres aconteçam em sua caminhada, em nome de Jesus. Amém.